Boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Doentes e doenças, ou doenças e doentes. A grande maioria das pessoas que procuram as casas espíritas a procuram porque tem algum tipo de distúrbio físico, psicológico, emocional. E de certa forma, todos nós somos um pouco doentes. Todos nós temos algum distúrbio. Alguns conseguem se equilibrar melhor, outros não. Mas Deus não é justo, Ele não é misericordioso, mas é claro que Deus é. E por que Deus permite que algumas pessoas sofram tanto, fiquem doentes, e outras gozam de tanta saúde? Onde é que está a justiça nisso? Onde é que está a misericórdia nisso? Mas antes de destrincharmos essa interrogação, essa problemática, nós gostaríamos de relembrar algumas questões referentes ao tema saúde e espiritualidade, contida no livro Deus, Fé e Saúde, de um médico norte-americano chamado Jeff Levy. E ele levanta uma polêmica, ele levanta uma bandeira nesse seu livro. Ele faz uma relação muito grande e muito estreita entre espiritualidade e cura. E ele defende que isso é possível. Trabalhando a espiritualidade, nós vamos encontrar a cura. E aí ele defende uma medicina, um ramo da medicina novo, a chamada medicina teossomática, que é um ramo técnico em que o enfermeiro, o profissional da medicina, os psicoterapeutas, eles não vão ver e olhar o paciente ou avaliá-lo apenas por uma questão física, apenas como um bolo de carne, mas de alguém que precisa de atenção e de cuidados especiais. Então essa medicina teossomática, ela prevê 7 princípios, e dentre estes princípios estão aqueles, por exemplo, que as pessoas que mantêm uma frequência em uma religião são pessoas que cultivam bons hábitos comportamentais e de vida. Logo, vão ter uma qualidade de vida melhor. A frequência constante em uma religião tira da pessoa aquela angústia do estresse, do isolamento. A pessoa se sente acompanhada, a pessoa se sente melhor, porque ela vivia essas duas coisas. A fé em Deus, ou a fé na espiritualidade, faz com que a pessoa, através da prece, depois de ouvir uma palestra, depois de ouvir uma música, ela passa a ter pensamentos mais positivos, ela sente emoções fisiológicas melhores, fruto justamente dessas sensações positivas depois de um culto, de uma palestra, de uma frequência na religião. Que a bioenergia bem trabalhada em uma casa religiosa, ela é capaz de curar. Inclusive a cura através da distância, onde nós espíritas fazemos muito isso, essa meditação, essa vibração através da prece, por meio da distância. E que a fé, ela traz expectativas, emoções positivas que revitalizam a nossa alma. Essa é a medicina teossomática. E essa medicina, ela é aplicada através de um jargão técnico chamado de cuidado espiritual. Os profissionais da saúde, eles vêm tendo um cuidado espiritual com os seus pacientes. Mas o tema da nossa conversa poderia ser outro, não doenças e doentes. E nós temos que tirar um pouco essas questões, determinismos, as questões pessimistas das discussões. Mas o tema poderia ser, por exemplo, as doenças podem ser evitadas? Será que há cura? Então nós vamos tentar encontrar a resposta disso. E fomos buscar justamente recursos na revista Reformador do mês de outubro de 2010 e de perguntas contidas no livro Os Espíritos, do nosso querido Allan Kardec. Mas
nós colocamos a questão de Deus. Deus sendo justo e misericordioso. Por que Ele permite que as pessoas adoeçam? Por que nós somos doentes? Por quê? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente: quem é Deus? Questionando isso. E os Espíritos respondem a Kardec: é a inteligência suprema. A causa primeira de tudo que existe. Isso é Deus. Deus foi quem estabeleceu leis perfeitas e eternas. E essas leis perfeitas e eternas, elas têm duas funções: manter a ordem e a harmonia do universo. Mas se Deus é uma realidade, e suas leis são perfeitas e eternas, e estão aí atuando, por que existe o contrário? A desarmonia e a desordem no universo. Será que não é porque nós a causamos? Será que não é porque nós mesmos que provocamos as doenças e ficamos doentes? E então, diante dessas leis divinas, existem aquelas mais ligadas ao movimento e às relações da matéria bruta, as leis físicas, explicadas, por exemplo, pela ciência. E um breve exemplo aqui de uma lei de Isaac Newton, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela é inquestionável. Mas será que alguém morre por descumprir a lei de gravidade? Claro que sim. Soltar de um prédio, acho que ele vai voar. A lei de gravidade é uma realidade. Se a gente a descumprir, o que vai acontecer? Nós vamos colocar em risco nossa vida. E é mais ou menos isso que acontece. Mas além das leis físicas, existem também aquelas outras leis, que são especialmente ligadas ao homem em si mesmo, e da nossa relação com Deus, e da nossa relação com o nosso semelhante, aquelas outras leis que dizem respeito ao valor das coisas, ao valor da vida, ao valor da alma. Essas são as leis morais. Se as leis físicas são estudadas pela ciência, as leis morais estão onde? Na nossa consciência. É uma outra questão respondida pela espiritualidade acadêmica. Onde está as leis de Deus? Na consciência de cada um. Mas por que na consciência de cada um? Porque nós, conscientes, sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Logo, nós temos noções das leis morais. As leis físicas, as leis morais, elas são leis divinas, eternas e perfeitas. E as leis divinas, eternas e perfeitas, elas são desrespeitadas por nós. E na medida que nós desrespeitamos essas leis, entra em ação uma outra lei, a famosa, a conhecida, a enjoada, a polêmica lei de causa e efeito. Essa lei questionável, que só acontece quando nós fazemos alguma coisa que diz respeito com as leis divinas. E essa lei de causa e efeito, que em outras palavras seria colher o que plantamos, ela entra em ação. Mas Deus é justo e misericordioso. Qual a intenção de Deus com a lei de causa e efeito? Fazer com que nos eduquemos. Na medida que nós ultrapassamos os limites, que nós nos equivocamos, nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós cometemos. Então a função da lei de causa e efeito é justamente nos educar. E ela tem duas finalidades: nos educar e não punir, porque Deus não pune. Nós é que infringimos e somos irresponsáveis perante as suas leis. Então, ela também tem duas finalidades. Uma é recompensar, é retribuir aquele espírito mais maduro, aquele espírito que cultiva coisas boas. Cultivamos coisas boas, receberemos coisas boas. Isso é racional. E a outra finalidade é reconduzir
rebelde ao caminho do bem, novamente. Então, essas são as duas finalidades da tão conhecida, famosa lei de causa e efeito, que nós espíritas estudamos tanto. Mas isso parece uma questão muito fria. Dente por dente, olho por olho, fez de errado, recebeu de novo na mesma moeda. Analisando a lei de causa e efeito por uma questão muito drástica, muito técnica, realmente parece que Deus não é justo e parece que Deus não tem coração ou não é misericordioso. Mas nós podemos amortecer o impacto da ação e reação? Podemos. E podemos tanto que sabemos como. Nos educando, trabalhando em prol do próximo, nos melhorando cada dia mais. Na medida em que a gente faz isso, nós vamos trabalhando a energia negativa que nós temos que receber. Então esta é a famosa lei de causa e efeito, muito justa, muito racional, muito educativa. Mas nós vamos então perceber uma outra questão interessante. Nós falamos que nós temos consciência, que é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. É verdade. Se temos essa capacidade, nós então somos responsáveis pelos nossos atos. Isso também é correto, é muito importante. Se somos responsáveis pelos nossos atos, nós temos que ter também a consciência de que um dia nós vamos ter que responder isso a Deus. Aquilo que fazemos com os outros, aquilo que fazemos conosco, aquilo que fazemos com o meio que nós vivemos. E é justamente a tal da consciência do erro cometido, é justamente a tal da consciência daquilo que fazemos de errado que vai nos prejudicar. Porque automaticamente, após um erro cometido, nós vamos acionar o mecanismo mental de culpa. E esse mecanismo mental de culpa vai desequilibrar as células do nosso perispírito, que é a roupa do espírito. O espírito é visível no mundo espiritual através da forma que ele tem, que é o seu próprio perispírito. Se o perispírito tem células desorganizadas, isso vai se refletir nas células desequilibradas do nosso corpo físico. E as doenças vão aparecer. As doenças e as enfermidades são provas irrefutáveis, inequívocas, de que os nossos problemas morais é que nos causam essas perturbações todas, os distúrbios todos, que conhecemos como doença. É justamente isso que causa doença. E o que é necessário então fazer? As enfermidades, as doenças, os distúrbios, eles não têm só como finalidade apenas servir de resgate por aquilo que fizemos em outras vidas. Ou melhor, em outras vidas não, porque a vida é uma só. Em outras existências, que são partes de uma mesma vida. Então, o que vai acontecer? Aquilo que fizemos em outras vidas, ou mesmo nesta existência, nós vamos receber através da colheita, muitas vezes em forma de doença, daquilo mal que nós fizemos atrás. Certo? Então, as enfermidades servem de resgate. Mas, além disso, a enfermidade serve também como uma prova de evolução. Serve como uma prova educativa. De quê? De aprimoramento e amadurecimento do nosso senso moral. Nós seremos melhores moralmente muitas vezes depois de ter passado por um problema de saúde. Mas por quê? Porque quando estamos doentes, ou quando temos entes queridos, parentes doentes, que servem também para nós de teste e de expiação, nós passamos a trabalhar pela cura. E vamos buscar a cura.
E é aí que vem o trabalho da humildade. A pessoa doente, ela dá a mão palmatória e reconhece que ela precisa de Deus, ela precisa de um profissional que estudou para isso, ela precisa viajar para buscar recursos. Então a prova primeira da doença é da humildade, de reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda, pelo amor de Deus. Uma outra questão que trabalha a doença, e a doença serve para isso, é que investimos muito o tempo, o conhecimento, o dinheiro em pesquisa, em remédio, em vacina, em meios, em tratamentos, em formas de encontrar a cura. E isso é uma forma de aprendizado muito grande. Então, a doença também ela tem o seu lado positivo. A dinamite na rocha, ela não é só destruição. É a partir da explosão da rocha que as pedras são usadas para fazer belas joias. É a partir justamente da quebra das arestas de uma rocha que aparecem belas esculturas. Então, a partir muitas vezes de um problema grave de saúde, nós vamos aprender muito com aquilo e trabalhar coisas que nós não estamos acostumados a trabalhar. Por exemplo, a doença muitas vezes fortalece a nossa fé, a fé em Deus, fortalece o amor à vida, o amor ao semelhante, e isso é muito positivo. Mas existem vários tipos de doenças. A mais comum são aquelas doenças kármicas que nós adquirimos em vidas passadas. Essas são as mais comuns. Então, o nosso perispírito marcado, manchado por aquilo que fizemos, transfere isso para o espírito na próxima encarnação. Seja através da gestação, seja através ao longo da existência, nós vamos adquirindo essas lesões internas e externas transferidas do nosso perispírito para o nosso corpo. E aí temos as doenças kármicas, que são muito comuns. Mas existem outros tipos de doenças. Mas muitas vezes as doenças kármicas é a nossa falta de consciência e nós passamos e o homem mata muito, desrespeitando o mandamento divino de não matar, e o homem mata muito, indiferente a Deus, indiferente ao próximo, e nós passamos a cometer suicídio, aborto, homicídio, pena de morte, eutanásia, e tudo isso traz consequências duradouras. A invalidez, traz a loucura, a idiotice, os tantos tipos de câncer, diabetes, hanseníase, tuberculose, todas doenças graves, fruto dessa nossa negligência perante as leis divinas, que são perfeitas e que são eternas. Mas existem outros tipos de doenças, aquelas que nós adquirimos mesmo na atual existência, nessa fase, nesta reencarnação. E muitas vezes nós adquirimos doenças que poderiam ser hereditárias porque nós não temos a capacidade de controlar nossas irritações, a irritação constante, o desejo de vingança, o ódio que não acaba, tudo isso, os vícios, os acidentes, entre aspas, nós somos negligentes e cometemos acidentes, tudo isso causa doenças nessa atual vida. E por último, aquelas doenças que são próprias da evolução do planeta, do orbe, e que nós estamos passíveis de adquiri-las. Aquelas bactérias, aqueles vírus que estão aí presentes porque estamos em um planeta em evolução e somos suscetíveis a tudo isso. As epidemias de gripe, febre amarela, sarampo e outras tantas doenças. Sem falar naquelas outras doenças, fruto da falta de higiene que nós mesmos causamos. Mas para aquelas pessoas, por exemplo, que devem se perguntar, e os animais? O que os animais fizeram para merecer também as doenças? Será que Deus tem sido justo e misericordioso? Será que suas leis são realmente eternas e perfeitas? Será que teríamos como evitar doenças nos nossos animais de estimação? E uma questão interessante é que os animais são seres em processo de evolução.
são suscetíveis à evolução do planeta, às intempéries do planeta e do ambiente que vivem. Agora, uma coisa interessante: os animais, por estarem em processo de evolução, têm um sistema imunológico, muitas vezes, mais fraco que o nosso. As doenças para eles são fenômenos naturais de sua evolução e seu progresso. E aí se pergunta: os animais têm doenças kármicas? Não. Por uma simples razão: eles não têm raciocínio. Se eles não têm raciocínio, eles não podem responder por aquilo que cometem. Nós, homens, é que temos que responder por aquilo, pelas leis de Deus que nós infringimos. Os animais não. Eles não respondem pelos seus atos. Apenas isso. Agora, os animais sofrem? Possivelmente sofrem, claro, mas talvez sofrem menos do que nós. Por quê? Porque os animais, eles não são preconceituosos, eles não se importam com o que os outros vão falar, eles não pensam no futuro, não têm consciência da doença que têm. Os animais são assim. Talvez sofrem muito mais do que nós. E muitas vezes sofremos por besteira, por vaidade, por estética, por pensar o que os outros vão fazer, por medo de morrer, ou por medo de ficar inválido. Os animais não sofrem esse tipo de medo, esse tipo de dor, e talvez sofrem mais do que a gente. Mas sofrem. Maltratar o animal, também estaremos sujeitos à lei de causa e efeito, que é uma lei que ninguém poderá fugir, a lei de causa e efeito. E existem algumas frases pronunciadas por Jesus, frases evangélicas, que têm uma força muito grande. Por exemplo, Jesus havia dito que a árvore boa, ela dá bons frutos, a árvore maus frutos, e que aquela que dá maus frutos deve ser cortada e jogada ao fogo. Semelhante a nós, que não fazemos nada de bom. E tem uma outra frase muito temerária, que é quando Jesus diz, por exemplo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, muitas vezes falamos que temos fé, muitas vezes acreditamos em Deus, mas o mais importante nós não fazemos. A principal vacina e remédio para evitar as doenças, nós não compramos, que é o comprar a ideia do trabalho, a ideia de disciplinar os defeitos, a ideia de fortalecer a vontade para ser uma pessoa melhor. Porque esses são os antídotos que vai evitar termos as doenças, o que vai evitar de termos doenças. Jesus, por exemplo, Jesus foi o espírito mais puro que por aqui passou e nunca esteve doente. Bastava ele estender as mãos e curar para qualquer tipo de doença, qualquer pessoa. Justamente porque, por ser um espírito puro, o seu perispírito não tinha marcas nenhuma. E isso fez com que o seu perispírito moldasse um corpo perfeito, sadio, com um sistema imunológico ultra resistente. A saúde de Jesus era tão perfeita que as energias positivas, fruto dos seus pensamentos, aniquilavam qualquer emanação de energia negativa pelos ambientes que ele passava. Então, que possamos aprender com Jesus. Mas que possamos aprender com Jesus em que medida? André Luiz, por exemplo, no livro Paz e Renovação, nos dá algumas dicas. Poderemos começar a prevenir as doenças trabalhando os nossos defeitos, trabalhando e procurando produzir melhor perante o outro, não se revoltando com a crítica e com as reprovações, que é o direito de cada um, calar diante da ofensa, não revidar a ofensa, não responder a ofensa em seguida, evitar
evitar os comentários inúteis sobre quem quer que seja. Ver no processo de sofrimento uma oportunidade de evolução. O que Deus quer me provar, o que Deus quer me dizer com esse problema pelo qual eu passo. Repetir as ações edificantes quantas vezes forem necessárias. Trabalhar, produzir, sem esperar reconhecimento. Essas são as dicas que André Luiz nos dá para que nós possamos nos amar mais. Nos amando mais, nós vamos ser pessoas mais sadias, mais livres de doenças. Já dizia aquela velha frase: mente sã, corpo também são. Muito obrigado a todos pela atenção e tenhamos um excelente retorno.